eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse modelinho. É um modelo outono e inverno com dois tipos de manguinha, vocês verão já já o segundo modelo de manguinha. Uma costura muito gostosa de fazer e um vestido bem clássico, bem elegante. O molde poderá ser encontrado nas páginas de vendas Dona Fada e as informações sobre ele estão na descrição do vídeo. Como uma segunda opção, nós temos um modelo com a manga copinho bem curtinha, jamais apropriada para primavera-verão. A costura dessa manguinha estará em passo a passo em fotos no arquivo do molde. Nós faremos hoje a costura do vestido que tem manga comprida. Vamos começar? Vamos cortar as seguintes peças. A parte da frente, nós vamos cortar 4 vezes. São 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. A parte das costas cortaremos na dobra do tecido e apenas 2 vezes. Uma vez no forro, uma vez no tecido principal. Vamos cortar as manguinhas 2 vezes no tecido principal e vamos cortar o punho das manguinhas também 2 vezes no outro tecido principal. O punho da manguinha é cortado na dobra do tecido. Vamos cortar a sainha 2 vezes, uma parte para a frente, outra parte para as costas. E vamos preparar a golinha da maneira como sempre fazemos. Em um dos tecidos, nós vamos colocar uma intertela. Intertela adesiva, daquela intertela colante que a gente cola com o ferro. É aqui a média, não é nem a fininha e nem a mais grossa, é a média. Nós vamos colocar em um dos tecidos. Vamos pegar este tecido que está com a intertela, colocar direito com direito sobre o outro tecido e riscar a nossa golinha. A gente risca um lado, vira e risca o outro. E vamos costurar essa gola seguindo o risco que nós fizemos. Depois nós recortaremos deixando uma margem maior aqui embaixo. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Em relação ao vestidinho com manga copinho, a única diferença é a manga copinho, que nós vamos cortar 4 vezes para fazer forradinho. Nós vamos começar a nossa costura preparando a pala do vestido. Então temos aqui a parte das costas, direito voltado para nós. As duas partes da frente, que são cruzadas. Nós vamos costurar os ombros da parte da frente na parte das costas, dessa maneira como vocês estão vendo. Direito voltado para o direito. A mesma coisa nós faremos com o forro. Costuraremos o ombro da parte da frente no ombro da parte das costas. Vamos ver então o que nós já preparamos para a nossa costura. A golinha nós costuramos conforme indicado. Cortamos com uma margem de costura bem pequena aqui pelo lado de cima e deixamos 1 centímetro para o lado de baixo. Nós vamos virar para o lado direito. E vamos passar a ferro para assentar essas costuras. Na manguinha, nós pegamos a parte do punho, costuramos na barra da manga. Aberta, nós cortamos, vocês se lembram, com o tecido dobrado ao meio, na dobra do tecido. Nós vamos costurar com ela aberta e vamos deixar ela aberta até colocar a manga e fechar a pala. Costuramos as duas, passamos a ferro bonitinho e vamos passar a ferro com essa costura virada para o lado de baixo, para o lado do punho. Costuramos os ombros do forro e costuramos os ombros do tecido principal. Passamos a ferro abrindo a costura de ambos. E nós vamos agora então
colocar aqui na parte do tecido principal a manga e a gola. Manga. Estamos com o tecido principal com o lado direito voltado para nós. Vamos pegar o centro aqui da manga, lado direito voltado para o lado direito do tecido principal, alinhamos o centro e vamos alfinetar esta manga na cava. Ela está do tamanho da cava, vocês não vão ter que franzir nada. Com a própria mão dá para ajeitar aqui o movimento da manga. Vocês comecem sempre a alfinetar da lateral para cima, para o centro da manga. Porque precisando embeber a manga, você vai embebê-la sempre no centro e não mais próximo das cavas, está bem? Se cortada certinha, essa manga cabe exatamente na cava. Colocamos de um lado e vamos colocar do outro lado. Na golinha, nós vamos achar aqui o centro das costas. Você une a costura dos ombros, marca o centro das costas, marca o centro da golinha, você une as duas pontas e marca o centro, alfineta, centro no centro, e agora você vai alfinetando do centro para dentro, ou melhor, do centro para o lado do centro da frente. Uma vez alfinetados gola e mangas, você vai passar uma costura rente à margem para segurar a gola e as mangas antes de colocar o forro. Vejam, nós costuramos bem rente à margem a golinha e costuramos as duas manguinhas, também bem rente à margem. Agora nós vamos então colocar o forro. Nós estamos aqui com o lado direito da pala. Nós temos que colocar esse forro direito voltado para o direito. E aqui vocês vão prestar bastante atenção na hora de costurar, porque nós temos duas mangas que são compridas e temos uma gola. Então nós temos que virar essa gola para o lado direito e alfinetaremos o decote. O sistema é o mesmo que nós sempre usamos para qualquer gola. É que como aqui nós temos gola e manga, e a manga é comprida, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, que é para na hora de costurar não prender a manga ou a gola errado. Não segurar ela na costura onde não deveria ser segurado. A minha sugestão é que vocês façam isso por etapas. Nós alfinetamos aqui a gola no decote. Então a gente vai para a máquina e costura a gola no decote. Costurada a gola no decote, nós então vamos costurar a manga. Estamos aqui com a manga. Lado direito, lado direito. Nós vamos ter que dobrar essa manga, enrolar bem enroladinho, que é para não costurar ela junto com a costura. Vamos alinhar aqui as costuras do ombro, alfinetamos e vamos alfinetando agora daqui da costura que seria o centro para baixo. Alfinetamos um lado, alfinetaremos o outro lado. E faremos depois, então, a mesma coisa do lado de cá. E passamos a costura segurando a manga nos dois lados da cava, direito e avesso. Costurado o decote e manga, nós vamos estar com ela assim. Olha, não é fácil fazer isso não, tá bom? Não é uma coisa dificílima, mas também não é fácil. Nós temos aqui uma gola e duas mangas que são mangas quase que compridas.
Então isso tem que ser feito realmente com muita atenção. Costurei primeiramente o decote com a gola, costurei uma manga, costurei outra. Olhei dos dois lados para ver se ao costurar eu não formei preguinhas. Formou preguinha, você tira aquele pontinho, esfrega o dedo para tirar a preguinha, puxa o tecido e costura de novo. Antes de virar, você vai fazer todas essas verificações. Costuradas duas cavas, costurado o decote, agora sim nós vamos então fechar aqui o centro da frente. Vamos fechar os dois lados, vamos fazer os piques, tanto no decote quanto nas cavas, e depois, pela parte das costas, que é a parte fechada, nós vamos puxar a manga de um lado, a manga do outro, e vamos virar para o lado avesso, para o lado direito a nossa costura. Virada para o lado direito, passada a ferro, nós estamos então com a pala dessa maneira. As mangas estão com a costura embutida e nós vamos agora então fechar a lateral. Aqui cabe uma explicação. Eu estou mostrando esse tipo de costura embutida de manga para vocês porque é uma opção. Ela não é muito fácil de fazer, em especial quando a manga é manga comprida, mas é uma opção. Então, vocês não são obrigados a fazer a manga desse jeito. Vocês poderiam costurar a manga diretamente no forro e no tecido, deixando a costura aparente, colocando viés depois ou passando um overlock, está bem? É uma das opções para você fazer a manga. Como eu não tinha mostrado ainda para vocês essa opção, eu estou mostrando. Temos aqui o lado avesso com a manga embutida, bonitinho, sem nenhuma costura aparente. Nós vamos agora fechar a pala. E para fazer isso, sem que a pala também fique sem nenhuma costura aparente, nós vamos fechar com costura francesa. Como nós faremos isso? Nós estamos aqui com a pala do lado direito. Então você vai alinhar, olha, forro e tecido principal, tá bom? Nós vamos alinhar aqui a costura da manga e vamos costurar tudo junto. As duas partes da frente, que é forro e tecido principal, e as duas partes das costas. Desta maneira, pelo lado direito, nós vamos fazer uma costura bem pequenininha aqui, menos de meio centímetro. Vocês façam a costura o mais próximo possível da margem, mas de maneira que segure todos os tecidos. E faremos essa costura de cima a baixo dos dois lados da pala, pelo lado direito. Não sei se está dando para vocês verem, mas a costura está bem rente mesmo da margem, tá bom? Mas segurando os dois lados do tecido. Então, agora que nós fizemos essa primeira costura pelo lado direito da nossa pala, nós vamos virar para o avesso e vamos fazer uma segunda costura. Então, eu sugiro que vocês passem a ferro primeiro, para deixar bem assentada esta primeira costura que nós fizemos. Você vai passar isso aqui a ferro, e depois de bem assentadinha, nós vamos passar uma costura a meio centímetro da margem, de cima a baixo dos dois lados, com muito cuidado para que essa costura mantenha a dobrinha da costura primeira que nós fizemos para dentro. Por isso essa costura aqui precisa ser bem pequenininha. Essa primeira costura é bem pequenininha e agora nós vamos passar uma segunda costura aqui a meio centímetro que vai embutir a costura de dentro. E aqui está, fizemos a segunda costura pelo lado avesso a meio centímetro
da costura anterior. E estaremos então desta forma com o lado direito costurado e com o lado avesso embutido. Vai ficar este trecho que nós temos aqui, que é o trecho de dentro da costura francesa. Você vai dobrar e vai rebater até onde conseguir, porque como é manga você não vai conseguir inteira. Na parte aqui da manga, você vai tentar fazer a mesma coisa. Você vai virar e vem rebatendo com a máquina até onde conseguir. Depois de feito isso, nós voltaremos a pala para o lado avesso e vamos dobrar essa manguinha para fazer o acabamento. E este acabamento será feito dessa maneira. Nós dobraremos até 1 centímetro para cima daqui, de onde nós fizemos a costura, sempre lembrando que nós deixamos essa costura para baixo. Vamos dobrar aqui e alinhar na costura de baixo. E faremos esse acabamento, você alinhava e depois pode passar a máquina por fora ou pode fazer o acabamento à mão. De forma que nós estaremos com a manguinha que não chega a ser uma manguinha comprida. Ela é um pouco para cima do punho. Nosso próximo passo, então, é segurar, costurar o transpasse da pala para podermos colocar a saia. Então, nós vamos transpassar desta maneira. Você vai alinhar aqui a costura lateral, chegou aqui. Do outro lado a mesma coisa, vai alinhar a costura lateral e aonde chegou você alfineta e nós vamos passar uma costura segurando as partes que foram transpassadas. Você não vai fechar isso daqui, é necessário que isso fique aberto para passar pela cabeça da criança. Aqui nós temos largura suficiente para passar pelo ombro sem problemas. Então nós vamos fechar isso daqui para poder colocar a saia. Nós fechamos aqui conforme indicado para poder colocar a sainha. Na sainha nós fechamos os 2 painéis pela lateral, passamos o overlock ou zigue-zague e rebatemos a costura pelo lado de dentro. Estamos com a saia já com os 2 fios de franzir passados. Nós passamos esses fios na parte da frente e na parte das costas separadamente. E agora, com a nossa sainha do lado avesso, já fizemos barrinha, já passamos os 2 fios de franzir, nós vamos inserir a pala dentro da saia. A nossa pala está do lado direito. Nós vamos virar para encontrar a cintura da pala com a cintura da saia. Vamos colocar para dentro da saia, vamos pegar a costura lateral da pala e alfinetar na costura lateral da saia. Alfinetamos de um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos alinhar as costuras laterais e alfinetar pala na saia. E agora feito isso, nós vamos então puxar os 2 fios de franzir da saia até que ele atinja a medida que nós temos aqui na pala. Atingido, nós vamos distribuir o franzido e alfinetar na parte que nós já franzimos. A parte franzida na parte da pala. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Puxar os fios de franzir até atingir a medida da pala, distribuir o franzido, alfinetar e costurar. Aqui nós temos 2 maneiras de fazer isso. Eu estou mostrando uma para vocês e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a maneira de nós fazermos depois o acabamento com viés por dentro aqui nessa pala.
Mas nós temos uma maneira também de costurar para fora, ou seja, deixar essa costura para fora e fazer o acabamento por fora. Vou deixar vídeo sobre isso também, então vocês poderão escolher a maneira de fazer esse acabamento. Então, depois de nós termos costurado a sainha, feito o acabamento tudo bonitinho, nós vamos marcar a quantidade de botões que nós queremos aqui, fazer as casinhas e colocar os botões. Sempre lembrando que nós temos aqui um transpasse, ele vai até aqui. Então, nós vamos ter que fazer casinhas que não ultrapassem esse transpasse, porque o botão da casinha terá que ser preso na parte de dentro do transpasse. A melhor maneira de fazer essa casinha é riscar em um papel. Você vai pegar um papel que tenha esta largura do transpasse e o comprimento da pala, menos, claro, as margens de costura. Vai riscar com régua as casinhas para que elas fiquem iguais. Alfineta esse papel aqui em cima e faz as casinhas acompanhando o papel. Essa é a maneira de você ter certeza que as casinhas ficarão alinhadas. Bom, eu vou fazer essas terminações todas para que nós possamos ver o vestido prontinho. Quaisquer detalhes de costura que não estiver no vídeo, estará em outros vídeos na descrição deste vídeo, tá bem? Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.